servindo a Deus nesta atividade do louvor, que é de grande importância para Deus e também para a igreja, pois sabemos que um dia cessará as demais atividades aqui na terra, mas o louvor, ele permanecerá para sempre. Glória a Deus. Eu nunca ouvi dizer, a palavra de Deus não diz que lá no céu o crente vai orar, vai pregar, mas pode ficar certo disso, que a Bíblia garante que a gente vai louvar lá. Glória a Deus. O louvor, ele é eterno, irmãos, é importante o louvor. E quando o crente louva, ele adora, ele exalta o nome do Senhor, até porque esta palavra louvor, no dicionário gramático, no dicionário da língua portuguesa, significa elogio. Louvar é elogiar, é exaltar, é enaltecer, é bem dizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E é para isto que nós fomos criados, para louvar a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Quero pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias. E temos algumas pessoas que ainda não são evangélicas em nosso meio, que possam estar atentos à palavra de Deus nesta noite. João capítulo 4, versículos 19 a 23, palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, eu estava pensando, depois cheguei aqui, comecei a dar uma olhada na minha Bíblia, e estava pensando em que falar nesta noite para os irmãos, já que Escalado não pôde vir, e me veio à mente este texto sagrado aqui no livro de João, capítulo 4, e eu gostaria de colocar um tema para esta rápida reflexão da palavra de Deus, e o tema é o seguinte: o perfil de um verdadeiro adorador. Quantos podem dizer amém? Amém. O perfil de um verdadeiro adorador. Capítulo 4 de João, ele nos revela uma das maiores pregações, os sermões do Senhor Jesus Cristo durante o seu ministério.
que foi dirigido a uma mulher que a Bíblia não menciona o seu nome, simplesmente chama de mulher samaritana. Nós vimos aqui no capítulo 4, a partir do versículo 1, João, ele nos revela que quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, diz a Bíblia que ele deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E a palavra de Deus nos diz no versículo 4 que era-lhe necessário passar por Samaria. Não porque não tinha outro lugar para que Jesus passasse. Havia um caminho para se chegar a Samaria, mas o evangelista João, ele relata que era necessário ele passar por Samaria, porque ele, através da sua onisciência, ele sabia que ali em Samaria, e propriamente numa cidade chamada Sicar, junto ao poço de Jacó, havia de chegar ali uma mulher para tirar água, e aquela vida era preciosa para Deus. Amém, meus irmãos? Jesus sabia que aquela mulher haveria de chegar ali, e ele entra em uma cidade chamada Sicar, e fica agora junto de um poço, o poço de Jacó. Seus discípulos vão à cidade comprar comida, e quando aquela mulher ela chega ao poço para tirar água, Jesus lhe pede água. No versículo número 7 em diante, ele diz: mulher, dai-me de beber. Observe que era uma maneira de Jesus abrir a porta, caminho para um diálogo com aquela mulher, para evangelizar aquela mulher. Os irmãos conhecem a história, porque aquela mulher, ela prontamente no versículo de número 8, ou versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque havia uma barreira entre judeus e samaritanos, eles não se comunicavam. Mas eu agradeço a Deus, porque Jesus, ele ainda quebra a barreira. Louvado seja o nome do Senhor. E ele veio exatamente para quebrar também esta barreira, para que judeus e gentios tivessem acesso à salvação que era dada gratuitamente por Deus. Meus irmãos, eu não quero me prender ao fator histórico deste texto, mas eu quero ver aqui a questão da adoração, me ater mais a essa questão a partir do versículo 19, conforme nós lemos nesta noite. E a palavra de Deus nos diz, principalmente no versículo 21, ou o versículo 20 diz: nossos pais adoraram nesse monte. Observe, depois da mulher reconhecer que Jesus era profeta, Jesus havia falado algo da intimidade daquela mulher, e depois daquele diálogo entra a questão da adoração. A mulher diz para Jesus: olha, Senhor, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, creio-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém